Que o Espírito do Altíssimo Deus, o Senhor Jesus Cristo, seja sobre você, amiga e amigo ouvinte. Agora, nesse instante, receba a liberdade, vida, saúde, força, vigor. Seja livre desta maldição que tem atormentado a sua vida até aqui. Pelo poder do nome glorioso do Senhor Jesus, pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu Santo Espírito, seja livre, e quem crê diga amém. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo ouvinte, o primeiro mandamento da lei de Deus, que se perpetua por toda a vida, primeira palavra que Deus nos dá para começarmos a andar com Ele, se quisermos viver em comunhão com Ele. O primeiro mandamento diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Quer dizer, quando Deus fala de todo o teu coração, Ele não deixa brecha, Ele não deixa espaço para que o coração se divida com alguém ou qualquer outra coisa. Todo quer dizer todo, 100%, 100%. Todo o coração, toda a alma e todas as suas forças. Quando Deus fala assim, Ele está abrindo a porta da salvação. Ele está abrindo a porta que é Jesus, a porta da salvação para aqueles que querem entrar. E é óbvio que quem teme a Deus, quem tem temor para com Deus, quem tem respeito para com Ele, que ainda que não o conheça pessoalmente, mas sabe da sua existência, sabe do seu poder, sabe da sua autoridade, da sua divindade, sabe que Ele é único. Então, essa criatura que tem esse entendimento, ela começa a obedecer essa palavra. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Agora, a pergunta que fica é: como que eu posso amar alguém que eu não conheço? Como eu posso amar alguém que eu não conheço? É verdade, você não pode, nem eu, nem ninguém pode amar quem não conhece. Mas, quando Deus fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, Ele não está falando exatamente no amor que nós tratamos aqui na terra. Amor de pai para com filho, amor de mãe para com filha, amor de marido para com mulher, amor de amantes, amor de namorados, de noiva, etc. Não. Essa palavra amor, amarás ao Senhor teu Deus, no original hebraico, ela quer dizer muito mais do que amor. Ela diz assim: serás fiel, leal a Deus sobre todas as coisas. Ele será o primeiro na sua vida. Primeiro no seu coração, primeiro na sua alma, primeiro com todas as suas forças. Primeiro. Então, o primeiro grande mandamento
elege Deus como primeiro na vida de qualquer pessoa. Então, o primeiro grande mandamento, primeiro o Senhor Deus sobre todas as coisas. E é exatamente isto que é o dízimo. Quando Deus instituiu o dízimo, ele instituiu uma forma prática de se obedecer o primeiro mandamento. Quando a pessoa é fiel, dizimista, ela honra a Deus com as suas primícias, primeiros frutos, ela está obedecendo o primeiro grande mandamento. Se você quiser crer, se você não quiser crer, isso é problema seu. Mas aqui não se trata simplesmente de fazer uma doação. Não. Aqui tem que ser tudo. Deus tem que ser o primeiro. Se ele não for o primeiro na sua vida, não cobre dele as suas promessas. Porque você não tem direito. Você só tem direito de cobrar de Deus alguma coisa quando você cumpre o primeiro grande mandamento. Pelo menos o primeiro grande mandamento. Porque se você é injusto para com ele, como que você vai querer cobrar dele a justiça? Muitas pessoas costumam dizer, eu não acredito em Deus. Por que você não acredita em Deus? Tanta fome, tanta miséria, tantas desgraças, tantos males nesse mundo. Crianças nascem aleijadas. Mas Deus não tem nada com criança ter nascido aleijada. Deus não tem nada com a fome que existe no mundo. Deus não tem nada com as mazelas que tem neste mundo. Nada disso. Deus não tem nada a ver com esse mundo. Ele enviou Jesus ao mundo para salvá-lo. Mas se o mundo o rejeita, ele não pode fazer nada. Se o mundo rejeita obedecer a sua palavra, o que ele pode fazer pelo mundo? Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, nós vamos ter que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Há pessoas que dizem assim, puxa vida, eu não creio em Deus, sabe por quê? Porque neste mundo, as pessoas perversas, más, as pessoas que roubam, que se corrompem, que fazem tudo que não presta, essas prosperam, essas se dão bem na vida, essas têm a melhor casa, o melhor carro, têm uma vida assim, digamos, estável, têm dinheiro. E aquelas que são boas, aquelas que são honestas, trabalhadoras, aquelas pessoas que são corretas, vivem mendigando pão, comendo pão que o diabo amassou. A verdade é que, minha amiga, essas injustiças acontecem aqui no mundo, mas o mundo não está sujeito à lei de Deus. O mundo não está sujeito à palavra de Deus. O mundo até acha que quem tem fé na palavra de Deus, quem segue a palavra de Deus é maluco, é louco, não é verdade? É ou não é? Esse pessoal é fanático, crê numa palavra que foi escrita pelo homem. Então, o mundo rejeita frontalmente a palavra de Deus. Então, como é que o mundo pode depois querer dizer assim, há tantas injustiças, os bons perecem e os maus prevalecem? Não dá, minha amiga, meu amigo ouvinte. Vamos colocar os pingos nos is. A criança nasceu com defeito. Foi Deus que fez a criança? Foi Deus que coabitou com a mãe e ela nasceu com defeito? Não. Nada disso. De jeito nenhum. Eu tinha 6 irmãos. Eu sou exatamente o do meio. Era. Porque um já morreu.
3 mais velhos do que eu e 3 mais novos do que eu. Eu fui o único que nasceu com defeito. Os demais nasceram perfeitos, mas eu fui o único que nasci com defeito. E será que Deus me puniu? Foi Ele que me fez? Foi Ele que me fez com defeito? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Quem me fez foi meu pai. E os defeitos que eu trouxe para este mundo, eu herdei do meu pai, dos meus avós, enfim, dos meus antecedentes, dos meus avós. Então, eu não posso culpar Deus pela minha má formação, porque Ele não me fez, Ele não coabitou com a minha mãe. Quem coabitou com a minha mãe foi meu pai. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, vamos colocar a cabeça para funcionar, a inteligência para funcionar. Nós não podemos culpar Deus pelas nossas mazelas se nós não nos enquadramos dentro da sua palavra, da sua lei. Se nós não nos enquadramos dentro das suas regras. Agora, uma vez que você se enquadra dentro da palavra dele, aí sim, você tem o direito até de cobrar dele, até de prová-lo. Porque, por exemplo, o primeiro grande mandamento da lei de Deus fala sobre o dízimo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Se você é capaz de fazer isso na fidelidade, porque esse amor aqui quer dizer fidelidade, ser fiel a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, se você for fiel, então você terá o direito de cobrar dele as promessas, especialmente no que diz respeito à vida financeira. Ele mesmo disse isso, trazei todos os dízimos à minha casa e provai-me nisso, quer dizer, você tem o direito de cobrar, até de provar a Deus aquilo que ele prometeu. Abrirei as janelas dos céus, derramarei bênção sem medida, repreenderei o devorador. Quer dizer, Deus só pode repreender o devorador que tem destruído o fruto da sua terra, o trabalho das suas mãos, que tem feito você gastar tanto dinheiro com remédios, com médicos, consertando carro, consertando aquilo outro, etc. Deus só tem o direito de repreender o espírito que devora o fruto do seu trabalho, quando você for fiel a ele, quando você colocá-lo em primeiro lugar, quando você obedecer o seu primeiro grande mandamento, colocá-lo como primeiro na sua vida. E o dízimo são as primícias, são os primeiros frutos da nossa renda, do nosso trabalho, fruto do nosso trabalho. Os primeiros frutos. Então, têm que ser oferecidos a Deus. Por exemplo, antigamente não havia moeda, dinheiro, havia ouro, havia prata, então as pessoas trocavam uma coisa pela outra. E quando se tratava de animais, o agricultor, o fazendeiro, juntava todos os seus animais, colocava-os em fila, e aí ele fazia o seguinte, ele pegava o primeiro animal da fila, ele dava para o sacerdote, ele entregava para o sacerdote, isso aqui é o dízimo. Aí contava 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí
pegava aquelas 9 ovelhas, aquelas 9 animais, separava para si. Aí novamente ia contar. Esse primeiro aqui dessa fila é para o Senhor. E assim o primeiro animal, os primeiros frutos da terra, tudo que era primeiro era colocado para Deus, era colocado no altar. Então, amiga e amigo ouvinte, o que quer dizer isso? Quer dizer que Deus é o primeiro na vida daquele fazendeiro. O primeiro. Então, quando eu recebo os meus direitos autorais, quando eu recebo o meu salário, qualquer coisa que venha às minhas mãos, eu separo os primeiros 10%, os primeiros, quer dizer, as primícias, e coloco no altar. Automaticamente eu faço isso. Todos os meses, todas as vezes. Quando eu faço isso, eu estou dizendo assim: Senhor, Tu és o primeiro na minha vida. Tudo que veio às minhas mãos, vieram das Tuas mãos primeiro. Primeiro o Senhor me deu. Então, das Tuas mãos, eu devolvo para Ti. E então, eu faço aquela entrega. Eu devolvo para Deus aquelas primícias. Quando eu faço isso, eu estou cumprindo o primeiro grande mandamento. Eu estou amando a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todas as minhas forças. Quer dizer, quando perguntaram o judeu, vem cá, diz uma coisa, vocês são dizimistas? Porque a pessoa que estava perguntando tinha dúvidas. E o judeu disse para ela, não, eu não sou dizimista. O dízimo? Não. Ah, quer dizer que vocês não devolvem os dízimos? Não. Devolver os dízimos, ele disse para aquela criatura, é uma obrigação. Eu não faço, não cumpro a minha obrigação apenas, eu vou além. Eu vou além. Eu dou 30%, porque eu acho injusto cumprir simplesmente o dízimo. Eu dou além disso. Quer dizer, o judeu deu uma resposta violenta para aquela pessoa que lhe perguntou se era dizimista. O fato é, minha amiga, meu amigo ouvinte, quando a pessoa é abençoada, então ela tem uma razão de ser abençoada. Quando ela é amaldiçoada, ela tem uma razão de ser amaldiçoada. A Bíblia fala que não há maldição sem causa. Não há maldição sem causa. Não há maldição sem causa. Mas quem é infiel nos dízimos, quem não cumpre o primeiro grande mandamento, com certeza é amaldiçoado. Já é amaldiçoado. Por quê? Porque o próprio Deus disse, quando a pessoa não é fiel nos dízimos, ele diz assim, amaldiçoarei as vossas bênçãos. Amaldiçoarei. Quer dizer, a pessoa que não cumpre o primeiro mandamento está afadada à maldição. A maldição do inferno, a maldição do pecado, a maldição da perda. Pode ganhar dinheiro, muito dinheiro por um lado, mas vai perder por outro. Não tem jeito. Você veja esses políticos que se corromperam, que se venderam, e etc, etc, etc. Veja quanto que eles estão gastando com advogados. Eles estão gastando rios de dinheiro com os advogados. E o pior, os nomes deles saem todo dia nos jornais. Todo mundo está vendo. E às vezes jogam até pedra, ovo
tomate no elemento porque ele era venal. Então, ele está sendo massacrado pela mídia. Por quê? Porque roubou. E além dele gastar dinheiro com advogados, rios de dinheiro, está sendo ridicularizado pela sociedade. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, não vale a pena a pessoa omitir o primeiro grande mandamento. Agora, eu pergunto àqueles que são da graça, que dizem, eu vivo pela graça, eu vivo pela graça. E porque vivem pela graça, eles alegam, então não preciso pagar o dízimo que é da lei. Não, o dízimo não é da lei. O próprio Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. O próprio Senhor Jesus mandou que se obedecesse o primeiro e o segundo grande mandamento. Porque o segundo grande mandamento diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, que representa a oferta. Muito bacana. Então, o dízimo representa o primeiro grande mandamento e a oferta representa o segundo grande mandamento. Se a gente fizer isso, então nós seremos abençoados. Deus vai fazer a luz do seu rosto brilhar sobre a nossa vida e nós seremos abençoados e invejados pelos que nos odeiam. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, se você não é fiel a Deus, como que você vai cobrar a fidelidade dele com respeito às suas promessas? Não tem como. Não tem como. Não existe a mínima chance de acontecer alguma coisa. E não adianta jejuar, não adianta orar, não adianta você fazer vigília, não adianta você ser frequente na igreja. Se você não obedece à palavra de Deus, tudo isso fica inutilizado. Suas orações batem no teto e voltam. Essa é a realidade. Seus jejuns, suas súplicas, suas lágrimas, nada disso vai funcionar. Se você sabe que tem que fazer e não faz, então você está cometendo um grave erro, gravíssimo erro, porque o que vale é o cumprimento da palavra de Deus. Quando você cumpre a palavra de Deus, quando eu cumpro a palavra de Deus, quando eu obedeço, então Deus fica na obrigação de cumprir também aquilo que ele prometeu. Então toma lá da cá, eu cumpro a palavra dele, o mandamento dele, eu obedeço a palavra dele, então ele abençoa a minha vida. Eu não obedeço, então não tem retorno, não tem resposta. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, fica aí esse conselho para você. Você vai ouvir uma faixa musical muito bacana que fala o homem prudente. O homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, quer dizer, sobre a palavra de Deus, sobre Jesus. E quando vieram as chuvas, tempestades, aquela casa não desabou por conta de ter sido sustentada, alicerçada, construída sobre a palavra de Deus. Mas aquele que constrói na areia, então esse perde. Quando vem a chuva, destrói a sua casa e é grande a sua ruína. Meu nome é Glória. Quando eu aqui cheguei, eu cheguei com uma vida destruída, pior do que essa raiz, que a minha vida não tinha condição de viver e eu não tinha expectativa nenhuma de vida, o casamento completamente destruído, a vida financeira. Meu marido tinha... ele bebia, ele me batia quase todos os dias, então a nossa vida era uma derrota. Meus filhos tinham desejo de matá-lo, achando que só matando ele poderia mudar a nossa vida.
E então foi uma vida muito destruída. Minha vida era pior do que essa raiz, porque ela não tinha frutos. Lá fora as pessoas imaginavam a gente diferente, uma família diferente, mas só nós sabíamos o que nós passávamos dentro da nossa casa. E meu marido, como ele era alcoólatra, então quando ele chegava em casa, ele chegava quebrando tudo, me batia, puxava pelo cabelo, jogava eu na parede. E às vezes as pessoas não imaginavam isso, né? Mas a gente passava tudo isso. Nós perdemos tudo. Eu perdi um emprego de mais de 13 anos. Ele continuou a trabalhar, mas não dava mais. A condição financeira nossa foi piorando, né? Eu perdi carro, perdi tudo, perdi dignidade, perdi emprego, perdi tudo. E através de tudo isso, a minha vida começou a ser prejudicada. No meu trabalho, eu não conseguia trabalhar direito, e saía, ia correndo pronto-socorro, e passou muitos anos a minha vida no pronto-socorro. O hospital, então, quando eu chegava, eu já sabia que eu estava ali, já tinha até amizade com o pessoal lá dentro. Então, tudo isso foi prejudicou o relacionamento da gente, dele com os filhos, meu também, né? Porque através de tudo isso, você não tem vontade de fazer mais nada, né? Me foi apresentada a fé, né? E através da fé, Deus transformou a nossa vida. Quando eu fui convidada para vir na igreja, na Universal, eu vi que eu poderia transformar a nossa vida, porque a minha raiz foi regrada pela fé e hoje ela dá muito fruto. Hoje, aquela raiz que não tinha fruto, que não dava fruto, hoje Deus transformou tudo, porque hoje, com a honra e glória do Senhor Jesus, tudo transformou. Hoje eu tenho o Espírito Santo, hoje Deus me mudou, me transformou e transformou toda a minha família. Meu marido hoje já não é alcoólatra, eu também que bebia, não bebo mais, não fumo, eu tenho uma vida completamente diferente. Para quem chegou na igreja sem nada, sem expectativa nenhuma de vida, hoje Deus me deu meu próprio negócio, hoje eu posso comer do bom e do melhor, hoje eu amo meu marido, hoje eu vejo para ele assim uma pessoa que jamais eu imaginei que eu poderia dizer para ele que eu amo ele, que dói até meu coração do amor que eu tenho por ele. Então tudo mudou. Meus filhos que tinham desejo de matá-lo, hoje amam ele, que até assim, às vezes eu fico olhando e falo assim, meu Deus, como Deus é maravilhoso, né? Então hoje nós somos exemplo na minha família. Eu colho muitos frutos de tudo que foi me passado, pela fé, tudo, mas o principal é o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo dentro de mim, que eu colho os frutos deles hoje. Eu tenho amor dentro de mim, eu tenho alegria, eu tenho felicidade, eu tenho assim uma comunhão com Deus, eu tenho essa alegria, essa felicidade que só o Espírito Santo pode nos dar. A raiz da minha vida foi plantada no reino de Deus e tudo mudou, tudo transformou. Hoje ela dá fruto, hoje tem alegria, tem o amor, tem o Espírito Santo, hoje tudo mudou. Uma raiz em terra seca. Qual seriam as chances dela florescer? Nenhuma. E talvez a sua vida esteja assim, seca, sem expressão e nenhuma perspectiva de um futuro. Jesus Cristo foi como uma raiz em terra seca. Ele não tinha beleza, nem formosura, mas ele cresceu, floresceu e deu frutos. Ele veio de uma terra seca e se tornou a árvore da vida. Em qual área da sua vida está com uma terra seca? A família? O casamento? A vida financeira? Domingo, o clamor para que você deixe de ser raiz em terra seca e tenha uma vida frutífera. Às 6 horas da manhã, na reunião do Espírito Santo, às 9h30, na grande concentração de fé e milagres, com as 7 orações. E ao cair da tarde, às 18 horas, no estudo do Apocalipse, com a oração de transformação total para pais e filhos.
no Templo de Salomão ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Meu nome é Marcos. Antes de eu começar na igreja, a minha vida era como se fosse essa raiz, sem perspectiva, sem vida e sem nenhuma forma. Então eu não tinha perspectiva de vida, devido a eu vim de uma família pobre, né? Então a minha vida ela era muito regada, né? Eu trabalhava numa empresa, mas também não tinha nenhum êxito. Então aquilo que eu queria, eu não podia ter porque eu não tinha condição para poder comprar aquilo que eu queria. Eu até trabalhava, mas não tinha nenhuma perspectiva de vida. Trabalhava muito, dava o melhor dentro daquela empresa que eu trabalhava, mas eu não tinha nenhuma perspectiva. Assim, na época eu tinha dívida de R$270 e não conseguia pagar essa dívida. Um valor pouco mínimo, mas eu não conseguia pagar, devido ao êxito financeiro não chegar a um resultado que nem uma dívida de R$270 eu não conseguia pagar. Assim como essa raiz, eu tinha um problema muito grande na minha vida sentimental. Eu tive vários relacionamentos, mas nenhum eu não conseguia ter paz nesse relacionamento. Já cheguei a me envolver já com 4 pessoas dentro de um relacionamento e com nenhum eu consegui ser feliz. Isso acabava me frustrando, porque eu pensava assim, agora que eu tô com a pessoa, agora eu tô gostando, então vai dar certo. Essa é a pessoa que vai ser a pessoa que eu vou casar, que vai trazer um futuro, que vai trazer um casamento. Eu não conseguia ver ali uma perspectiva de ter um casamento, de formar uma família, de ter uma casa, de ter um carro, de poder colocar do melhor dentro de uma casa. Tudo isso eu acabava vendo ali que o meu futuro ia ser aquilo ali, sempre no mínimo, sempre no pouco, assim como eu vi os meus familiares sendo. Chegando na Igreja Universal, ali eu vi que a minha vida poderia dar fruto. A minha mente começou a abrir, começou a ver que havia uma mudança, que podia haver uma transformação. Então ali eu comecei a enxergar uma transformação de vida. Ali eu comecei a ver que a minha vida podia mudar. A vida que meus pais tinham levado, a vida que eu tinha visto as pessoas ao meu redor, que não mudava, que continuava a mesma, ali eu vi que podia haver o quê? Uma mudança, uma transformação de vida. A partir do momento que eu me decidi, falei, não, vou pegar firme com Deus. Então ali eu vi que poderia haver o quê? Que com certeza ia haver uma mudança, que poderia haver uma transformação ali de vida. Aquela vida que era assim como essa raiz seca aqui, eu vi que ali eu poderia dar fruto, ter uma família, ter uma perspectiva de vida. E hoje eu colho o fruto dessa obediência. Então a minha vida ela começou a dar fruto. Aquele rapaz que era um rapaz frustrado nos relacionamentos, não era feliz com ninguém, não dava certo com ninguém. Então a minha vida começou a mudar. Hoje eu tenho um casamento, hoje eu sou feliz no meu casamento, hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho uma filha, hoje eu posso falar que eu tenho paz dentro de mim, porque a minha vida mudou, a minha vida ela foi transformada. Ela saiu daquela raiz seca e começou a dar fruto em todas as áreas da minha vida. Hoje na minha vida financeira, eu tenho a minha empresa, eu tenho uma vida assim que muitas das vezes eu falo para Deus, olha assim e falo, caramba, será que eu mereço isso tudo de Deus? Porque tanta coisa errada que eu fiz, parece que não havia mais saída para a minha vida, mas hoje Deus ele tem me abençoado de tal forma que eu olho assim e vejo a diferença. Todo mundo vê a diferença na minha vida. Então, em tudo que eu faço, eu tenho resultado. Tudo que eu coloco a mão, eu vejo uma diferença. Eu vejo o resultado ali, porque eu sei que Deus está à frente de tudo aquilo que eu faço. Então, Deus ele tem colocado nas minhas mãos essa condição para mim administrar tudo isso que tem vindo para minhas mãos. De todos os frutos, o dinheiro, o casamento, o maior fruto que eu posso ter é o Espírito Santo, porque Ele, nas horas difíceis, é quem Ele me traz paz. Nas horas difíceis, Ele me traz alegria, Ele me traz o conforto. Eu sei que ali vai dar certo. Por mais que venha uma luta, eu tenho certeza que ele vai dar certo, porque o Espírito Santo está à frente. E por ele estar à frente na minha vida, eu sei que tudo vai dar certo. Então hoje, o Espírito Santo ele é o primeiro na minha vida. Acima do dinheiro, acima de carro, de casa, de empresa, de tudo, está o Espírito Santo na minha vida, que foi o bem maior que eu pude receber nessa terra.
e de uma vida seca, assim como essa raiz, hoje eu tenho uma vida frutífera. Tenho uma vida abençoada em todas as áreas e posso dizer que através de Deus, através da palavra de Deus, a minha vida foi transformada. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Meu nome é Marilene. Quando eu cheguei na Igreja Universal, a minha vida era como essa raiz, sem vida, seca, sem fruto e vazia. Eu era viciada, tinha doenças no meu corpo, morava na rua porque eu não tinha onde morar. Eu tinha enfermidade nas pernas, onde eu não poderia me locomover, tinha que ser me locomover pelas mãos dos outros, porque eu tinha um problema que inchava muitas pernas, por isso eu não conseguia ficar de pé sozinha. O meu fundo de poço foi quando eu fui morar na rua. Eu morava aí na Estação Armênia, foi ali que eu me misturei com moradores de rua, era ali que eu tomava um banho, dizia que tomava um banho ali na estação, porque eu não tinha onde morar, eu não tinha parente nenhum aqui, eu não tinha para quem pedir nada, então eu pedia para o morador de rua. Foi assim que eu me encontrei, fiquei por um período de 4 meses na rua, sofrendo muito, muito, e ali eu me vi assim, sem saber o que fazer da minha vida. Por quê? Eu não tinha para quem apelar para mudar a minha vida. A minha vida era igual a essa raiz, seca, sem vida. Eu me alimentava dos restos da rua, eu dormia no viaduto, porque eu não tinha onde morar. Então, minha vida não tinha sentido, não tinha vida. Era seca igual essa raiz. Então, um determinado tempo, veio morar uma irmã minha em São Paulo, e ela já era da Universal, e ela me encontrou. Ela veio para me procurar e ela me encontrou. E aí foi ela que me tirou da rua, me levou para casa e lá ela me fez o convite para ir na Universal. Eu fui para a Universal e foi lá que eu fui ter o meu encontro com Deus. Chegando na Universal, eu fui muito bem tratada pelos obreiros, pelos pastores, me receberam muito bem. E ali eles começaram a cuidar de mim. E eu vi neles um cuidado que eu nunca tinha tido, nem mesmo da minha família. Eu não tinha tido esse cuidado todos que eles tiveram para comigo. A primeira vez que eu pisei meu pé na Universal, a palavra de Deus foi plantada na minha vida. Foi tão profundo que naquele mesmo dia eu tomei uma decisão de me entregar para Jesus. E ali eu vi a transformação da minha vida. Ali eu já passei a dormir, eu tirei aquela tristeza do meu olhar, aquele vazio que estava dentro de mim já não existia mais, porque a palavra de Deus ficou tão plantada dentro de mim que eu comecei a ver os frutos daquilo ali. Hoje a minha vida é transformada. De uma raiz seca eu comecei a dar bons frutos para Deus. Foi Deus que me deu tudo que eu tenho hoje. De uma raiz seca que não tinha nada, morava na rua, hoje eu tenho minha casa. Hoje eu andava na rua que nem mendigo, hoje eu tenho meu carro, eu ando no meu próprio carro. Hoje eu tenho uma vida, eu tenho uma empresa, hoje eu tenho uma vida estabilizada. Eu tenho uma filha formada, que eu formei do fruto do meu trabalho. E de todas as minhas conquistas, dos meus frutos, o maior fruto que eu tenho é ter o Espírito Santo. Ali onde eu tive o meu encontro com Deus, ali onde Deus transformou minha vida. E hoje eu faço parte dessa glória de Deus. Hoje eu sou plantada no Espírito Santo, na palavra de Deus. E tudo que eu conquistei foi o Espírito Santo que me deu. Hoje eu tenho alegria, tenho paz, passo paz para as pessoas. Não me isento de falar desse nosso Deus, porque é maravilhoso. E assim como Deus transformou minha vida, eu tenho certeza que Ele vai transformar de qualquer pessoa. É só se entregar para Ele. Olá, Bispo Macedo, meu nome é Ana Cláudia.
Eu gostaria de agradecer ao Senhor pelas suas literaturas. Já li vários livros do Senhor e um desses livros que eu li foi o Aliança com Deus. Esse livro, ele marcou na minha vida porque foi o livro onde eu entendi o que é uma aliança com Deus, o que é um pacto com Deus. E era justamente o que eu buscava, né? Conhecer a Deus. E através desse livro eu tive vários esclarecimentos sobre isso. Porque anteriormente eu era uma jovem muito triste, vazia, tinha depressão, tinha desejo de suicídio. E quando eu cheguei na igreja, que eu comecei a ler os livros do Senhor, todos eles me ajudaram muito. Mas esse livro, ele me fez entender o que é ter uma aliança com Deus, um pacto, né? Se entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus. E foi justamente o que eu fiz. E hoje, graças a Deus, sou muito feliz e abençoada. E agradeço ao Senhor pelas suas literaturas, que me ajudou muito e tem ajudado muitas pessoas também. O livro Aliança com Deus, do Bispo Edir Macedo, está disponível nas melhores livrarias. O adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa, através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Meu nome é Cristiane, eu tenho 46 anos e antes de receber o Espírito Santo, a minha vida não tinha nenhum sentido. Eu era triste, nervosa, angustiada. Parecia que o mundo inteiro ninguém gostava de mim. Ia para as festas, né? Não me sentia bem em lugar nenhum. Solitária, né? Tinha amizades, mas aquelas amizades, né? Chegava em casa, ficava chorando, ficava sempre angustiada. Por fora era aquela aparência, né, de feliz, mas por dentro aquela coisa angustiada, sabe, triste. Parecia que até o sorriso sorria e não era verdadeiro, não era mesmo. Eu era um poço de angústia, de tristeza. Eu tinha muitas frustrações. Chegando aqui e ouvindo a palavra, eu aprendi a importância de receber o Espírito Santo. Então eu comecei a buscar, né, nas reuniões de quarta, de domingo. E nessas reuniões eu fui aprendendo, né, através da palavra, né, os pastores orientando, e o jejum, e oração. Só que não ficava só na igreja também, em casa também, eu ouvia. E eu ficava sempre pensando, né, poxa, mas e o reino de Deus, será que está dentro de mim? Será que estava dentro? Eu ficava, meu Deus, né, onde está o Senhor? Eu me entreguei de fato e de verdade no altar. Eu falei assim, ó, Senhor, eis-me aqui. Até que um dia eu fui batizada com o Espírito Santo. Nesse dia foi assim, glorioso. Para mim não tem nem palavras, foi a palavra maior, extraordinário. Porque não tem palavras, é uma coisa assim de dentro para fora, sabe? É a alegria, é a paz, os frutos, né? O amor, a longanimidade, benignidade, a paz que a gente tem dentro é inexplicável. A partir do momento que eu encontrei o Espírito Santo, tive um encontro com Ele, e onde Ele foi me renovando, Ele foi me limpando, né? Eu fui vendo que eu era errada, né? Que eu achava que eu era certa. Não, eu estava errada em muitas coisas. Ele foi me direcionando, me ensinando. E hoje eu não tenho mais mágoa, né? Rancor, ódio, aquela tristeza que eu sentia, né? Ou a palavra porquê, só vinha o porquê na minha cabeça e no meu peito, aquela angústia. Não tenho mais nada desses sentimentos. Hoje, sabe, onde eu passo, as pessoas falam, né? Nossa, você tem uma luz, você está sempre sorrindo, feliz, alegre, né? Os problemas vêm, mas o Espírito Santo nos renova. E tudo isso aconteceu quando eu recebi o Espírito Santo. Embora a fé seja invisível, ela se torna visível, palpável, por meio das atitudes de coragem que ela impõe
aquele que crê. Nos 40 anos da Igreja Universal, chega até você a Bíblia Sagrada com as anotações de fé do Bispo Edir Macedo. Uma edição de luxo com inspirações de fé fundamentadas na Palavra de Deus. Adquira o seu exemplar no arcacenter.com.br. Meu nome é Érica, tenho 26 anos e antes de receber o Espírito Santo a minha vida não tinha sentido. Eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa amargurada. Eu tentava buscar felicidade em várias coisas, baladas, festas, amizades, namoros, mas nada daquilo me preenchia. No momento até era bom, mas quando passava toda aquela tristeza, aquele vazio voltava. Eu buscava a felicidade, eu via as outras pessoas felizes e eu não conseguia aquilo. Eu olhando ao redor eu tinha tudo. Minha vida era tudo para eu ser feliz, mas nada daquilo me sustentava, nada daquilo me preenchia. Complexos, eu era complexada com a minha aparência, eu achava que todo mundo não gostava de mim, então cada vez mais aquilo me afundava e eu achava que a minha vida já não tinha mais sentido. Eu era um poço de tristeza. E chegando aqui e ouvindo a palavra de Deus, eu aprendi a importância de receber o Espírito Santo. Então, aqui eu fui ouvindo palavras que eu via que era aquilo que eu precisava. Então eu comecei a buscar o Espírito Santo. Foi então que eu decidi ouvir a voz de Deus e me lançar. Então eu comecei um propósito de oração, de madrugada eu orava. Nas programações de rádio, ao meio-dia, eu orava junto com os pastores, os bispos. Fui me fortalecendo. Comecei a ler mais a Bíblia, a absorver aquilo que era espiritual. Fui deixando a minha vontade, fui deixando aquilo que antes eu praticava para fazer aquilo que era o certo, aquilo que eu estava aprendendo. Comecei a frequentar mais as reuniões. Tudo isso foi me preparando. Foi então que o Espírito Santo, aos poucos, ele foi me moldando para que então eu pudesse receber aquilo que tanto eu almejava, que era o Espírito Santo. E a partir desse dia, o meu interior foi transformado. Depois desse dia, eu comecei a ter paz, alegria, eu era confiante, eu era alegre. E pessoas que antes me conheciam já não me conheciam mais. Já chegou o momento de falar, Érica, como você está diferente, você é outra pessoa, porque todo o meu ser foi transformado. E hoje eu sou uma pessoa mais tranquila, sou mais confiante, aquela ansiedade que tinha já não há, aquela tristeza já foi preenchida, o vazio, ele foi preenchido por completo. Hoje eu sou feliz, hoje eu me dou bem com as outras pessoas, eu sou confiante. E tudo isso aconteceu quando eu recebi o Espírito Santo. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Meu nome é Sueli, eu tenho 60 anos. Eu era uma pessoa muito triste e vazia, tinha muitas brigas dentro de casa, eu não conseguia me dar com ninguém. Eu queria muito ter uma paz interior, mas essa paz eu procurava nas pessoas e não encontrava. Era uma pessoa que julgava as outras e isso me fazia muito mal. Foi quando eu recebi o convite para ir à igreja e participar das reuniões. E foram nessas reuniões que eu aprendi muito sobre o Espírito Santo. Então eu vi que o meu vazio era a falta dele. Tinha muita sede de receber o Espírito Santo. Era assim algo
inexplicável que eu precisava, eu tinha sede porque não aguentava mais aquela situação. Até que um dia, numa reunião de domingo, aconteceu algo extraordinário comigo, porque eu tive o recebimento do Espírito Santo e a certeza da minha salvação. E foi uma alegria muito grande, porque eu tinha vontade de sair correndo e contar para todo mundo, para que todo mundo tivesse a salvação também. A partir daí, a minha vida mudou completamente, porque eu me tornei uma pessoa diferente, mais calma. Eu não julgava mais ninguém, eu só queria ganhar almas. Enfim, foi assim uma mudança total que até as pessoas notaram isso em mim. Hoje, no meu lar, eu tenho paz, eu me dou bem com meu marido, com a minha filha, né? As brigas que tinham já não existem mais e Deus me deu o equilíbrio que eu precisava. Hoje eu sou uma pessoa muito feliz porque eu tenho certeza da minha salvação. Graças a Deus. Nós estamos chegando ao ponto final do programa. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora. Que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E até lá.